Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 23 de maio, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje Jesus usa um exemplo de muita radicalidade contra o pecado. É óbvio que nós não devemos levar ao pé da letra, mas entender que se ele usou uma radicalidade tão grande para exemplificar a necessidade de não pecarmos, é porque nós precisamos, de fato, ter um grande repúdio ao pecado. Nós precisamos, de fato, fazer o possível e o impossível para que o pecado não aconteça. E aqui, os exemplos que ele dá quando diz que se a nossa mão for motivo de pecado, corta, se os nossos olhos for motivo de pecado, arranca-o. O que ele quer dizer com isso? Ele nos convida, ele nos convoca, ele nos direciona muito claramente a fugirmos das ocasiões de pecado. Fugir da ocasião de pecado. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Você acha que uma pessoa alcoólatra, então aqui nossos irmãos acolhidos estão participando, não é? Então, se, por exemplo, uma pessoa alcoólatra ou adicta, você acha que ela, que está numa constante luta contra o álcool, contra a droga, ela vai, por exemplo, beber, achando que vai conseguir controlar. Ela é alcoólatra, mas ela então vai beber. Eu vou beber só um pouco hoje. Mas é claro que isso jamais pode acontecer. Isso seria uma grande loucura. Então, um irmão adicto, não, eu vou fumar só uma pedra de crack hoje e depois eu vou conseguir me controlar sempre. Eu consigo administrar, então vai ser uma coisa que ninguém vai ficar sabendo e eu vou aqui... É claro que não. É claro que isso é ridículo. É claro que isso é um absurdo, Mas a mesma coisa nós devemos comparar com todas as outras possibilidades de pecado. Então, se eu tenho dificuldade com a afetividade, com a sexualidade, o que eu vou fazer seguindo certos perfis nas redes sociais? Não faz sentido. Também é ridículo. Também não faz absolutamente sentido nenhum. Então, se eu não consigo me controlar, se eu tenho dificuldade, é claro que eu preciso ser radical comigo mesmo. É claro que eu preciso evitar certos ambientes.
Infelizmente, muitas vezes eu vou precisar evitar certas companhias constantes. Não significa descartar pessoas, né? Mas para o meu convívio, é claro que eu preciso utilizar um critério, né? Então, se eu tenho dificuldade de julgar as pessoas, né, de falar e etc., né, e existem pessoas que, infelizmente, acabam me levando para esse pecado, eu vou precisar evitar. Então, eu preciso, no dia de hoje, né, o Evangelho ele nos convida a isso, no dia de hoje, fazer uma reflexão muito sincera conosco mesmo. Quais são as ocasiões, você não precisa arrancar os braços, não precisa arrancar as pernas, não precisa arrancar os olhos, mas você precisa arrancar todas as ocasiões de pecado da sua vida. Se é o celular, se são as redes sociais, se são certas conversas no WhatsApp, se são certas companhias, se são certos ambientes, se são certas músicas, se são certos programas na televisão, se são certos filmes. Nós precisamos cortar. Você não precisa cortar a língua, mas você precisa cortar as ocasiões de pecado, onde você vai falar mal dos outros, onde você vai murmurar, onde você vai fofocar. Isso é muito importante. E isso é exatamente aquilo que o Evangelho de hoje nos convida, né, a fazer, a viver. Veja, não adianta você ficar acompanhando Palavra Encarnada aqui, simplesmente como conhecimentos do Evangelho, como se fosse um mero estudo ou um conhecimento do Evangelho de hoje. Me desculpe, mas isso não vai mudar em nada na sua vida se for dessa forma. Mas, de fato, trazer para o concreto. O Evangelho de hoje precisa gerar algo novo na nossa vida, no seu projeto de vida, na sua forma de ser. Senão não faz sentido nenhum, não é? E a outra coisa que o Evangelho de hoje nos traz é o escândalo, né? Quando Jesus disse, se alguém escandalizar a um destes que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Mais uma vez, Jesus é muito duro aqui no seu exemplo. Sim, é duro. É um exemplo muito duro, né? Então, o que significa aqui o escândalo? Primeiro, o contra-testemunho, né? Você, por exemplo, serviu no encontro despertar. Você, por exemplo, já persevera na comunidade, já está nos grupos de aprofundamento, no vocacional, no postulantado, etc. Você serve em algum ministério específico, você exerce alguma função na comunidade, na igreja. Então é claro que tem pessoas olhando para você. E quando de repente você dá um contra-testemunho, isso significa escandalizar, né? Veja, aquela pessoa que dizia isso, que pregava aquilo, que vivia aquilo, veja agora o que tem ali nas redes sociais dela, né? Veja, ela está discutindo com as pessoas, ela fica brigando, ela denigre o outro, ela ridiculariza o outro, ela maltrata alguém naquelas discussões, naqueles comentários, totalmente sem sentido. Então ela descarta as pessoas. Então ela fala mal dos outros, ela julga, ela condena, ela fofoca. Então isso é um grande perigo, né? Quando, por exemplo, jovens estão na comunidade, querem que seus pais entrem na comunidade, vivem na comunidade, mas em casa dão um contra-testemunho. Isso acaba escandalizando os seus pais, porque os seus pais veem você jovem o tempo inteiro na comunidade. Mas quando chega em casa, né, você só fica no celular. Você não se preocupa com seus pais, você não gasta tempo com seus pais, você não quer aceitar mais uma viagem com eles, um final de semana, estar com eles, porque agora tudo é a comunidade. Isso é um contra-testemunho também, né? Então, isso é escandalizar os seus pais, porque eles olham e começam a criar talvez uma aversão à comunidade. Ao invés de você atrair os seus pais para a comunidade, você acaba afastando os seus pais da comunidade, até querendo que você também se afaste. Então veja como é sério o contra-testemunho, né? Agora, o escândalo não é apenas grandes contra-testemunhos. O escândalo significa tudo aquilo, né, que afasta o outro de Deus. Quando, por exemplo, você era uma referência para alguém,
porque você serviu naquele retiro e etc. E de repente você desiste da sua caminhada. Então você é um motivo para que aquela pessoa se afaste de Deus, né? Então a sua infidelidade gera infidelidade, né? A sua falta de perseverança, infelizmente, gera falta de perseverança. A sua omissão gera omissão, né? Então quando as pessoas não veem você mais perseverando, né? Quando as pessoas não veem mais você com o mesmo encantamento, você com o mesmo apaixonamento, isso naturalmente vai também afastá-las de Deus, afastá-las da comunidade, afastá-las do carisma. Escândalo, portanto, não é apenas grandes contra-testemunhos, mas tudo aquilo que, a partir da minha atitude, afasta outra pessoa de Deus. Nós precisamos, no dia de hoje, meu irmão, Jesus é de fato muito duro nas suas palavras, exatamente porque nós estamos falando aqui de coisas muito sérias, aonde, mais uma vez, nós repetimos, né, não faz sentido você simplesmente estudar um evangelho como esse e não mudar as suas atitudes, né? Portanto, que o nosso coração deseje, com toda sinceridade, com toda autenticidade, né, sermos corrigidos, sermos lapidados por Deus no dia de hoje e que possamos mudar, né, as nossas atitudes, nos tornando mais semelhantes a Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.